Senhor, Tu és vitorioso, venceste o maligno e nos fizeste mais do que vencedores. Tua obra na cruz nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Senhor, que é o reino majestoso e glorioso. O Senhor nos colocou como cidadãos do reino dos céus. Éramos pecadores, inimigos de Deus, mas o Senhor nos reconciliou com o Pai. E não somente isso, fomos adotados nessa família, a família de Deus. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a enxergar essas bênçãos espirituais das regiões celestiais. Senhor, a nossa carne não consegue discernir isso. Por isso eu rogo para que tenhamos o entendimento espiritual a respeito dessas bênçãos espirituais, para que compreendamos o quão profundas são essas bênçãos, muito maiores do que as bênçãos materiais que também vêm do Senhor. Que enxerguemos, que consigamos valorizá-las e que possamos então experimentá-las. Oh Deus, que o Teu amor, esse imenso amor, possa ser experimentado por cada um de nós, mais do que intelectualmente conhecido, que esse amor seja experimentado. Ajuda-nos a conhecer profundamente a altura, a profundidade, o comprimento e a largura desse amor, enquanto vivemos em comunidade. Eu peço para que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa continuação de culto, que eu seja um instrumento da Tua vontade para trazer a Tua palavra para o Teu povo, e que todos nós recebamos essa palavra como que terra fértil recebe sementes, e que no tempo oportuno venham a frutificar. Toma cativa as nossas mentes, que estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor vai falar a essa comunidade, e que em tudo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja engrandecido, e é nesse nome que oro e agradeço. Senhor, eu peço pela vida da Maria da Graça, Mariano, que está com uma infecção no rosto e na cabeça. Rogo pela cura completa dessa senhora. Por favor, entra com graça, meu Deus. Também peço pela vida da Thaís, que se recupere plenamente de sua saúde. Também peço pelos bebês que nasceram nos últimos tempos, a Luísa e o Romeu, que o Senhor os abençoe e que sejam uma bênção na vida de todos nós. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, sejam bem-vindos na nossa comunidade. Se é a sua primeira vez aqui, você é muito bem-vindo. Se você está à procura de uma igreja, essa pode ser a sua. Nós estamos numa série de pregações intitulada Praticando a Ressurreição. É uma série expositiva da carta de Paulo aos Efésios, e a gente está ali verso por verso. Eu não sei o número dessa pregação, não sei, talvez seja a sexta, sétima, eu não sei. Mas enfim, estamos falando sobre amadurecimento. Estamos falando sobre sair da zona de conforto, e não é fácil. Nós queremos ficar num lugar em que a gente não precisa gastar muita energia, mas o meu trabalho e o trabalho dos demais pastores e líderes é encorajar você e guiar você por um caminho de maturidade. Afinal de contas, a missão dessa igreja é te ajudar a ser parecido com Jesus. É para isso que nós existimos, e temos uma bússola, temos uma direção, e é a direção que nós chamamos de 80-60 até 2030, que é a seguinte: desejamos que 80% dessa igreja esteja engajada em pequenos grupos, que são os encontros semanais, e 60% esteja servindo conforme sua paixão, perfil e dons.
Mais do que 60% servindo. No entanto, queremos que pelo menos 60% encontre a sua paixão, seu perfil e os seus dons. E então, sejam desenvolvidos como cristãos maduros e líderes inspiradores. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre como encontrar os seus dons, para que então a gente fale sobre unidade e maturidade. E a gente vai ler hoje Efésios capítulo 4, dos versos 1 ao 16. E a ideia central é a que está na tela. Uma igreja madura é aquela em que cada membro conhece seus dons e os coloca em prática. Mas antes disso, vamos falar sobre o corpo humano. Para quem não sabe, eu era fisioterapeuta e professor de educação física, então estudei bastante o corpo humano. E sei, certamente você também sabe, que o corpo humano é uma máquina muito complexa. Certamente, é a máquina mais complexa de todo o cosmos. É incrível se você vê uma célula no microscópio. É incrível se você vê o funcionamento de cada órgão. Mas cada órgão, ele caminha ou ele funciona em conexão com outro órgão. E quem estuda, a área da saúde vai estudar que um conjunto de órgãos forma um sistema. E há mais ou menos, conforme aí as opiniões, 12 sistemas no corpo humano. Por exemplo, existe o sistema digestivo ou digestório, que começa pela boca, língua, dentes, esôfago, estômago, intestino, fígado e assim por diante. Existe o sistema respiratório, nariz, traqueia, pulmões, brônquios, bronquíolos e assim por diante. Então, um sistema é um conjunto de órgãos que trabalha juntos para um fim. O sistema respiratório trabalha todos esses órgãos para levar oxigênio do ar para a corrente sanguínea. O sistema digestório faz com que o alimento se transforme em energia para todo o funcionamento do corpo. E aí eu poderia citar outros sistemas, o sistema nervoso, o sistema músculo-esquelético, o sistema circulatório, o sistema cardiocirculatório, por assim dizer, enfim. Há cerca de 12 sistemas, e esses sistemas precisam trabalhar sincronizados. Esses sistemas são diferentes uns dos outros, mas precisam trabalhar como que engrenagens. Quando um sistema não funciona adequadamente, ele vai promover uma doença no corpo. Então, todos os sistemas trabalham de unidade, de uma forma unida, para que cada um faça a sua parte, como que engrenagens conectadas para o todo funcionar. Agora, não há uma uniformidade. Cada órgão faz uma coisa. O estômago não capta oxigênio do ar. O estômago processa o alimento. O músculo não gera raciocínio, o músculo gera movimento. Agora, apesar dessa diversidade, todo o corpo trabalha em unidade. Acho que você já sabe onde quero chegar. E o texto de hoje fala sobre isso, sobre a igreja como um corpo. Então é a ilustração que muitas vezes a Bíblia nos traz, de que a igreja, ou seja, nós, então quando falamos sobre igreja, não estamos falando sobre o prédio, sobre a placa, sobre o nome, não, é sobre nós somos a igreja. E a Bíblia então ilustra a igreja como um corpo, e esse corpo tem um cabeça, e esse cabeça é Jesus. Então a ideia central é que nesse processo de amadurecimento, ou seja, numa igreja madura, é aquela em que cada membro conhece os seus dons e coloca em prática. E o primeiro ponto dessa noite é a convocação à unidade da igreja, que está no capítulo 4, versos 1 ao 3, que está na tela e diz assim: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Lembra que essa carta de Paulo aos Efésios é a carta que fala sobre uma igreja perfeita.
Não é uma carta que trata de problemas, como 1 Coríntios, por exemplo, ou outras. Não, é uma carta que trata da igreja como na sua essência. E ele começa esse trecho do capítulo 4 com a palavra por isso. Ou seja, agora ele vai falar da igreja em sua plenitude, em sua essência. Como você tem acompanhado ao longo dos domingos, até o final do capítulo 3, ele fala sobre Deus. Ele fala sobre a fundamentação. E agora ele vai falar sobre a prática. Então antes era teoria, agora é prática. Antes, até o capítulo 3, ele falava sobre Deus. Agora ele vai falar sobre nós, sobre a igreja. Ele falou sobre inúmeras bênçãos espirituais. Agora, Aviva, chegou a nossa vez. Ele falou sobre as bênçãos espirituais das regiões celestiais e uma série de outras coisas que Deus fez e faz em nosso favor. Agora te prepara, porque agora chegou a nossa hora de responder. Ele falou sobre os fundamentos de que Deus nos escolheu, nos predestinou, adotou, perdoou, selou com o Espírito Santo, nos fez herdeiros. Ele é cheio de misericórdia, graça e amor. Qual é a nossa resposta diante de tudo isso? Fomos tão amados e abençoados, então o que devemos fazer? O que Deus espera de mim e de você? É fato que Ele espera que nós correspondamos ao seu amor. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Agora, como que um noivo e uma noiva, espera-se que a noiva, a igreja, responda, ou melhor, corresponda ao amor do noivo. E essa é uma outra ilustração que a Bíblia usa. Então nós percebemos que a vida de obediência da igreja não é uma obediência cega, não é uma obediência a regras, não é uma obediência à lei. A gente não está procurando o que é certo e errado, não é sobre isso. Ainda hoje assisti um vídeo do Zé Bruno, que é um pastor lá de São Paulo, e ele dizendo, olha, quem está procurando o certo e o errado, está procurando uma religião, está procurando um conjunto de regras. Cristianismo não é um conjunto de regras, meus irmãos. Cristianismo é uma conectividade, é uma intimidade com o Criador dos céus e da terra, e com o seu corpo, com a sua igreja. Então, o cristianismo não é sobre responder cegamente a uma lei, é uma resposta de gratidão. Não é sobre me esforçar para merecer o céu. Não, Ele conquistou o céu para mim. Agora eu correspondo a essa ação. E Paulo então, como pela segunda vez, se intitula eu, prisioneiro no Senhor. Você se lembra, Paulo estava preso por pregar verdades. Irmãos, se você acha que as verdades bíblicas genuínas não vão provocar desgosto no povo, você está equivocado. Se você acha que as verdades profundas vão atrair multidões e multidões, você está equivocado, porque nem Jesus, quando começou a apertar o discurso, teve a multidão com ele, quanto mais eu. Jesus, quando começou a dizer dos compromissos que o povo tinha, o povo começou a vazar. Quando era pão e peixe, a multidão estava. Mas Jesus começou a apertar o discurso, a multidão vazou, a ponto de Pedro dizer, Senhor, olha, o povo está saindo, porque o teu discurso é muito pesado. E Jesus vai dizer, olha Pedro, não tem nada para fazer. Essa é a verdade, se tu quiser ir Pedro, pode ir junto. E aí Pedro responde, Senhor, para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, meus irmãos, pregar as verdades bíblicas em sua totalidade gera confronto, gera opressão, gera prisão, como era o caso de Paulo. Então ele tinha moral para falar. Paulo estava preso porque ele vivia, então ele tinha muita moral para escrever o que escreveu. Então ele faz um pedido. Ele diz, peço que vocês, nós, vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Vocação. Vocação não é uma profissão, é algo muito mais profundo. Há um chamado para todos nós. E Paulo então nos adverte, olha, vocês precisam viver dignamente de acordo com a importância desse chamado. Que chamado é esse? Que vocação é essa?
Fomos chamados para fazermos parte da vida da família de Deus. Temos um nome que carregamos, e esse nome é o nome de Jesus Cristo. Nós recebemos esse nome. Nós fomos enxertados nessa família, adotados nessa família. Então precisamos viver dignamente conforme esse chamado. Temos uma responsabilidade, porque carregamos um nome. Lembra, falei semana passada sobre o fato de que muitas vezes, em especial em cidades pequenas, como Criciúma, as pessoas perguntam: de que família você é? Quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Qual é o seu sobrenome? Porque isso está atrelado à vida em cidades pequenas. E aí, muitas famílias dizem: olha, tu não vai envergonhar o nome da tua família, que o teu pai zelou tanto. Isso é verdade. Mas mais do que isso, mais do que o nome da família terrena, temos um nome da nossa família espiritual, que é o nome de Cristo. Lembra, nós somos salvos para as boas obras. Então, viver as boas obras é viver de forma digna conforme o nosso chamado. Olha só que loucura, ou que interessante. Os capítulos 1, 2 e 3, existe apenas uma única ordem. Tudo que vimos agora nos 3 primeiros capítulos, ao longo dessas 7 ministrações talvez, foi apresentado apenas um imperativo. Agora te prepara. Os capítulos 4, 5 e 6, vamos ter 40 imperativos. Tudo que Deus fez é o alicerce, é o fundamento para tudo que nós devemos fazer agora. Como eu disse, 40 imperativos, então preparem-se. E viver de maneira digna nada mais é do que amadurecer. É sobre ser parecido com Jesus. O problema é que muitas vezes nós queremos ficar bebês espirituais, porque dá trabalho crescer. Quem é que não quer acordar amanhã, assistir um desenho na TV, com o café da manhã na mesa ou na cama, ficar a manhã inteira como uma criança brincando, assistindo TV, jogando bola, à tarde aí almoça, tira uma soneca, à tarde brinca com os amigos na rua, à noite janta e vai dormir. Toda criança quer continuar criança. O problema é que muitas vezes os bebês espirituais querem continuar bebês espirituais. Por isso eu te pergunto, faça uma autoanálise. Como você tem caminhado ao longo do tempo? Você tem realmente amadurecido? Como é a sua vida prática? Quando você olha para 3 anos atrás, você consegue ver um crescimento na sua maturidade? Quando você olha então para esses anos, você consegue enxergar amadurecimento? Você está mais parecido com Jesus hoje do que você estava há 3 anos atrás? Por meio da sua vida, Jesus é honrado ou envergonhado? Lembre-se, você carrega um nome. Como você tem vivido? Agora, ele começa a especificar o que é viver de maneira digna. Ele diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você se lembra? Éramos mortos em nossos pecados, éramos inimigos de Deus, estávamos afastados dele, éramos escravos do pecado, sobre nós estava a ira santa e justa do Pai, estávamos condenados ao inferno, mas Deus, que é rico em misericórdia, e com o imenso amor com que nos amou, derramou da sua graça. Pela graça são salvos, e não por obras, para que ninguém se glorie. É o que Paulo disse no capítulo 2. Agora, se merecíamos a condenação, se merecíamos a eternidade no inferno, e não recebemos isso porque Ele nos resgatou, porque Ele nos amou, como vamos reagir? O que se espera de nós? Primeiro, o texto me diz, humildade. Fama, topo, sucesso, bajulação, não. Ele nos chama a sermos servos uns dos outros. Mansidão, poder, grandiosidade, não. Ele diz mansidão. Sejam mansos,
controlem seus impulsos, controle seu temperamento. Ah, porque eu sou assim, porque o meu temperamento é esse. Não, você precisa ter um temperamento transformado. Você não pode absorver o que a teoria dos comportamentos, dos temperamentos diz, e você pecar consciente porque supostamente faz parte de você isso. Em alguma medida sim, mas esse temperamento precisa ser moldado pelo Espírito Santo. Então, controlar impulsos, controlar desejos, ser manso. Então, honrar o nome de Deus, responder de forma digna é ser humilde, é ser manso e mais, é ser longânimo. A longanimidade significa ter paciência, significa tolerar os fracos, tolerar os lentos, tolerar aqueles que não são tão capazes, que não têm tantos dons talvez, que não são talvez tão inteligentes, ou que são inferiores àquilo que nós pensamos, de uma forma ou de outra. É sobre tolerar os frágeis, é sobre tolerar os bebês espirituais, é sobre não revidar, é sobre não pagar o mal com o mal. Você é paciente? Você é humilde? Você é manso? E ele finaliza essa parte dizendo sobre suportar, que suportando uns aos outros em amor. Não é, tenho que suportar o fulano. Não, é sobre ser suporte, é sobre ser apoio, é sobre ajudar, e é sobre identificar a limitação de alguém e dizer, eu vou te ajudar, eu vou ser suporte para que tu se desenvolva. Mas tudo isso, meus irmãos, humildade, mansidão, paciência e amor, é vivido em comunidade. É vivido quando vivemos uns com os outros. Lembra, experimentamos a plenitude do amor de Deus, como vimos semana passada, a altura, profundidade, largura e comprimento, com os santos, quando vivemos em comunidade. E então, é na vida em comunidade que exercitamos a nossa humildade, mansidão, paciência e amor. E então a unidade ela é intencionalmente preservada, olha só, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vimos as semanas passadas que Deus uniu dois povos, o povo judeu e o povo gentil, nós. Fez um único povo. Para que ele fez um único povo? Para se subdividir depois? Não. Ainda que haja diferentes expressões em diferentes comunidades locais, porque uma coisa era a igreja, a igreja primitiva, que começava a surgir e poucas pessoas se reuniam. A igreja vai crescendo, núcleos vão se formando, e está tudo bem. Uma igreja multiplicar e surgir outra igreja, isso faz parte. Até porque é difícil, imagina uma igreja de 100 mil pessoas, não tem como. As pessoas precisam ser pastoreadas, precisam ser cuidadas. Como eu vou pastorear uma igreja de 10 mil pessoas sozinho? É impossível. Então, esses núcleos vão surgindo, e por isso as diferentes expressões locais, as diferentes igrejas locais vão surgindo. No entanto, isso ainda, deve haver ao menos, uma expressão de unidade, porque Deus nos uniu, e o texto nos diz que nós devemos preservar a unidade do Espírito. Ele promove a unidade e nós intencionalmente perseveramos ou preservamos. Por isso devemos nos esforçar pela unidade local. É por isso que uma igreja é a união de pessoas diferentes umas das outras. É a união do rico e do pobre numa mesma comunidade. É a união daquele que não tem a quinta série, aquele que tem o doutorado. É a união de pessoas de contextos diferentes, mas todos vivendo em unidade, mesmo em meio à diversidade. Então, nós mantemos essa unidade com humildade, mansidão, paciência e amor. E a dúvida que nos vem é, você tem feito a sua parte? Você tem intencionalmente vivido em prol da unidade dessa comunidade? Com humildade, com paciência, com longanimidade, com amor, suportando uns aos outros?
Você tem feito a sua parte como num corpo, em que o sistema digestivo contribui com o sistema nervoso central, em que o sistema respiratório contribui com o sistema cardiocirculatório. Você tem feito a sua parte como um sistema que trabalha para o todo, para a coletividade. Se um corpo, imagina um sistema que se rebela, uma célula cancerígena, podemos dizer que é uma célula que se rebela. Então pense uma célula do sistema nervoso central, que tem uma mutação e ela passa a se multiplicar de forma equivocada, errada. Ela vai provocar um tumor. Um tumor é uma célula que não trabalha segundo as células daquele tecido. Não podemos permitir que tumores se formem numa igreja. Quando pessoas começam a se brigar, a se degladiar, a competir, é como que tumores aparecendo em meio a um corpo. Espírito faccioso, buscando divisão, isso não provém de Deus. Agora, um corpo saudável é aquele que cada sistema promove ou faz a sua parte. Da mesma forma, quando numa igreja cada um faz a sua parte, temos unidade. E essa unidade tem um fundamento. Verso 4 diz assim: há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, não preservamos a unidade artificialmente. Isso é ecumenismo. Nós preservamos a unidade em torno de um fundamento definido. E aqui ele cita 7 aspectos, são 7 âncoras, são 7 fundamentos que nos unem. Então a nossa unidade não é promovida artificialmente, como eu disse, num culto ecumênico. Não, a nossa unidade é em torno dessas 4 variáveis, desses 4 fundamentos. Um só corpo, igreja, um só Espírito, o Espírito Santo, uma só esperança, a esperança da vida eterna, um só Senhor, Jesus Cristo, uma só fé, uma fé em Jesus Cristo, um só batismo, o batismo no Espírito Santo, quando somos revestidos por Ele na nossa regeneração. Há um só Deus e Pai, a qual é sobre todos. Então esses 7 fundamentos nos unem, são balizadores que norteiam a nossa unidade, são fundamentos inegociáveis, são aspectos centrais. Agora, cuidado com o extremo, porque se fugimos do ecumenismo, que é uma unidade artificial, em torno de outros fundamentos diferentes, e não é isso que a Bíblia nos orienta, mas também, por outro lado, fugimos do outro extremo, que é o exclusivismo. Fugimos do ecumenismo e fugimos do exclusivismo, porque o exclusivismo são aqueles que, quando não tem tudo, quando não pensam tudo igual, eles se dividem, e se dividem, e se dividem, porque entendem que questões periféricas precisam ter também unanimidade. Mas cuidado, irmãos, existe espaço para diversidade de opinião. Há aspectos centrais, balizadores, que promovem unidade, mas há aspectos periféricos, e que tudo bem nós convivermos numa mesma igreja local, pensando diferente. Por exemplo, perceba que não há um único viés político que deve nortear a unidade de uma igreja. Não há um único viés teológico em algumas coisas, algumas questões, como por exemplo, os dons. Alguns acreditam que os dons permanecem, outros não. Mas isso não deve nos dividir. Há espaço para pensar talvez que Jesus aqui vamos viver um milênio literal. Outros acham que a gente já vive um milênio. Está tudo bem divergirmos em pensamentos como esses. Agora, os aspectos centrais, não podemos divergir. O corpo humano é formado de diferentes partes, que agem diferente, assim como nós agimos e pensamos diferente. Mas como um corpo, todas as peças trabalham para um bem comum, nós também trabalhamos para um bem comum, fundamentados nesses 7 aspectos. E para isso existem dons que conferem unidade. O verso 7 em diante diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens.
Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pois bem, se existem 7 fundamentos que promovem unidade, vemos que há uma graça que gera diversidade. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, ou seja, se por um lado existem fundamentos que nos unem, por outro lado ele derramou graça de uma forma diferente a cada um de nós. E por causa disso existe diversidade. E mais especificamente, existe diversidade de dons. Deus nos deu dons. Olha só, Jesus mais especificamente nos deu. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A figura aqui é de um rei voltando de uma batalha com seu exército. Naquela época, quando eles venciam batalhas, eles chegavam em procissão na sua cidade, trazendo os despojos de guerra. Quando conquistavam e venciam uma determinada nação, eles traziam ouro, prata, pele de animais e outras coisas, como despojos da guerra, e distribuíam ao seu povo nessa procissão. E essa aqui é a figura. Jesus vence o mal, Jesus vence Satanás, e como que sobe aos céus, e nessa subida aos céus, distribui dons à sua igreja, como que esses despojos de guerra. Afinal de contas, o que são esses dons? São habilidades que Deus nos dá, que Jesus nos dá, para nos unir, para edificar a sua igreja e continuar a sua obra. Então, Jesus tem uma missão, a missão de resgatar o seu povo para Ele. E Ele usa eu e vocês como instrumentos dessa missão. Ele sobe aos céus, distribui dons para cada um de nós, dá o poder do Espírito Santo para cada um de nós. Agora Ele diz, olha, agora vocês continuam essa missão. Então, é um presente que Ele nos dá, é uma ferramenta que Ele nos dá. Por isso, não deve gerar em nós orgulho dos nossos dons. Não devo ter orgulho, eu ganhei, foi um presente. Agora, esse dom também não serve para o meu uso pessoal, ele serve para servir vocês. Assim como o seu dom serve para me servir e servir aos demais. Talvez você pense, não, mas eu não tenho dom. Eu digo, sim, você tem dom. Jesus te deu um ou mais dons, só que você ainda não deve ter descoberto. Talvez você diga, o meu dom não tem importância. Ou talvez você diga, o meu dom é o mais importante de todos. Não, todos os dons são igualmente importantes. Qual sistema do meu corpo é mais importante? Poderia eu viver sem um sistema digestivo? Não. Sem sistema nervoso? Sem sistema circulatório? Não tem como. Então todos os dons são importantes. Eu te pergunto, você já conhece os seus dons? Você sabe o que Deus te deu de presente para te capacitar para a obra dEle? Então, esses dons são especificidades que geram diversidade entre nós, mas ao mesmo tempo geram unidade. Por isso é unidade em meio à diversidade. Os nossos dons servem o corpo, e nós descobrimos esses dons quando vivemos em comunidade. A Bíblia tem algumas listas de dons, nenhuma delas é exaustiva. E aqui especificamente ele traz 4 dons, que nós vamos ver agora. Por que são 4 e não 5? E você já vai entender. Ele diz, ele mesmo concedeu. Aí aqui, claro, o português nos dá uma ideia, mas a língua grega nos dá uma ideia ainda mais clara. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui a ideia é que pastores e mestres são um único, mas você já vai entender melhor sobre isso. Então, o primeiro deles é o apóstolo. Os apóstolos eram homens que testemunharam da ressurreição de Jesus, tiveram um encontro com Ele ressurreto e foram comissionados por Ele. Tinham grandes dons, promoviam sinais e milagres. Então, irmãos, não existem mais apóstolos nesse perfil. Os apóstolos foram aqueles do passado.
Ninguém mais pode se intitular apóstolo. No entanto, quando olhamos para esse texto, percebemos que, apesar de que não existem mais apóstolos, o cargo de apóstolo não existe mais, mas existe o perfil. Existem os dons que os apóstolos tinham, pelo menos alguns, que é concedido a homens e mulheres que dão continuidade. Por exemplo, homens que plantam igrejas. Por exemplo, mulheres que multiplicam pequenos grupos, mulheres que multiplicam ministérios, o ministério de mulheres, por exemplo. São homens e mulheres que trabalham na edificação, na estruturação. São aqueles que começam, estabelecem fundamentos e talvez dão continuidade por esse ministério, essa igreja, seja lá o que for, é dado continuidade por outros. Então, pessoas com perfil apostólico são iniciadores, são desbravadores, são empreendedores e estabelecem fundamentos. Nesse mesmo raciocínio, existiam os profetas. Irmãos, não existe mais profeta com a autoridade dada aos profetas do Antigo Testamento. O ofício profético, dado àqueles homens do Antigo Testamento, não é mais dado hoje. Se fosse assim, teríamos profetas que escrevem escrituras hoje, e a Bíblia já está fechada. Então os profetas que diziam, assim diz o Senhor, já não há mais esse tipo de ofício. No entanto, o dom permanece. São pessoas que têm um zelo muito grande pela santidade sua e dos outros. São pessoas que têm um temor a Deus mais exacerbado. São pessoas que confrontam a idolatria do povo. São pessoas que chamam o povo ao arrependimento, que convocam o povo à santidade e que, muitas vezes, têm um discernimento especial a respeito do que Deus está fazendo, conduzindo ou mesmo dizendo. Outros pré-evangelistas eram os missionários itinerantes da época, então esse cargo também não existe mais. No entanto, permanece o dom. Pessoas que têm uma capacidade especial de compartilhar o evangelho. Pessoas que têm uma facilidade de se conectar com pessoas e facilmente falar do amor de Cristo. E por fim, os pastores e mestres. Na época eram os líderes das igrejas locais, e este ainda permanece. Os pastores / mestres ainda são os líderes locais. Esse ofício continua. No entanto, também existe a perspectiva de dons, e os dois dons aqui são evidenciados. Aqueles que têm uma característica mais pastoral, que gostam de cuidar de pessoas, que se interessam, que se preocupam. Então você não precisa ser um pastor para ter o dom pastoral. Você pode pastorear pessoas sem ser um pastor ordenado. Você também pode ser um mestre, alguém que gosta de dar aula, alguém que tem capacidade de aprender e ensinar, alguém que tem boa didática. São as pessoas que têm facilidade em ensinar. Enfim, são 5 perfis que permanecem ainda hoje. E é evidente que Jesus tinha esses 5 perfis. Portanto, quando uma igreja tem muito desenvolvido esses 5 perfis nos seus membros, ali é uma igreja que Jesus aparece. Quando 1 ou 2 perfis desses aparecem, Jesus não aparece em todas as suas facetas. Por isso, você precisa identificar o seu perfil, para que então você se desenvolva e Jesus apareça. Esses 5 perfis fazem parte do DNA de Jesus. E se nós somos o corpo de Jesus, que é o cabeça, temos o mesmo DNA. Então a igreja precisa ter um perfil apostólico, enviando gente. A igreja precisa ter um perfil profético, confrontando. Precisa ter um perfil evangelístico, espalhando as boas novas. Um perfil pastoral, cuidando das ovelhas. E um perfil de ensino, ensinando sobre as escrituras. Desse jeito, vamos ter um corpo completo, maduro e, proporcional. E por fim, o último ponto, a unidade é a essência da maturidade. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo. Aqui está a razão desses dons. Aqui está a razão da existência dos pastores e mestres. O pastor existe, irmão, para preparar você, irmão, minha irmã, para capacitar você, para dar suporte, para equipar você para a edificação do corpo. Olha só. Então esses dons existem para o aperfeiçoamento dos santos, que são vocês, para que vocês, como o texto diz, desempenhem o seu serviço. Para quê? Para que o corpo seja edificado. Isso é o que nós conhecemos como o sacerdócio universal de todos os santos. É o privilégio de você fazer parte do que Deus está fazendo na terra. É um grande privilégio, meus irmãos, ser um instrumento de Deus. E Deus te deu dons para que você seja um instrumento dele. E não existe nada melhor no mundo do que ser usado conforme os dons que Deus te deu. Pedro diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então o meu papel e dos demais pastores dessa comunidade e líderes é ajudar que vocês identifiquem os seus dons, para que vocês se desenvolvam e coloquem em prática, e o resultado é a edificação do corpo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando eu exerço o meu dom e você exerce o seu dom, vamos viver a unidade, porque cada um está fazendo a sua parte. Diferentes dons trabalhando em prol de um bem comum, diferentes perfis, diferentes jeitos em prol da unidade. Isso é maturidade. Uma igreja madura é aquela que cada um faz a sua parte, todos servem para que Jesus apareça. E aí a gente vai ver maturidade. Olha só, vamos alcançar o quê? O estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o foco, individual e coletivamente sermos parecidos com Jesus. Mas isso só acontece se cada um coloca o seu dom em prática. Para quê? Para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, irmãos. Quando crescemos, quando amadurecemos, temos fundamentos sólidos. A novidade lá fora não nos atrai. Nós não mudamos o que cremos, nós continuamos firmes nos nossos fundamentos. Talvez mude uma coisinha ou outra, mas os fundamentos não. Muda o nosso jeito de ser aqui ou ali, mas o nosso fundamento é sólido, é o mesmo. E vivemos seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Verdade e amor. As verdades são ditas, mas sempre em amor. E aí ele finaliza o trecho dizendo: dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Como um corpo humano, cada sistema trabalhando para o crescimento do corpo, assim é a igreja. Por isso eu te convido, faça uma autorreflexão. Você já conhece os dons que Deus te deu? E você tem colocado eles em prática, não para benefício pessoal, mas para benefício do corpo? Há 3 anos atrás, comparado a hoje, você mudou, você amadureceu? Irmãos, eu tenho visto tanta gente se desenvolver nessa comunidade. Estava pensando ontem que há uns 3 anos a gente teve uma reforma e eu convoquei a igreja para lavar a igreja. Eu cheguei muito triste em casa, porque a gente devia ter umas 10 a 15 pessoas fazendo. E hoje, quando vejo que mais de 20 pessoas foram para o Rio Grande do Sul, quando eu vejo um grupo se movimentando para fazer um bazar, e tanta gente servindo em diferentes ministérios, isso me alegra muito, porque é uma evidência do poder do Espírito Santo na nossa comunidade, promovendo maturidade. E por isso, eu digo que uma igreja madura é aquela em que cada membro conhece os seus dons e coloca em prática. Lembra da nossa visão? Desejamos que 80% da igreja esteja engajado em pequeno grupo, no entanto, 60% servindo, conforme sua paixão, perfil e dons, para que sejamos cristãos maduros e líderes inspiradores. Um corpo saudável é aquele que todos os sistemas trabalham juntos. Uma igreja madura é isso. Desse jeito buscamos maturidade. E a maturidade individual é quando eu encontro o meu dom e coloco em prática para servir o outro, não a mim mesmo.
Desse jeito ninguém é sobrecarregado. Mas você se pergunta talvez, por que eu vou me envolver? É para eu conquistar o céu? Não. É porque, como vimos, você já foi predestinado, escolhido, adotado, amado, selado, perdoado, resgatado. Nós merecíamos o inferno, e Ele nos salvou porque Ele nos ama. Irmão, como você está reagindo a esse amor? Você recebeu o amor do Criador dos céus e da terra, que enviou seu único filho para morrer numa cruz de forma humilhante. Foi tendo o seu sangue sido derramado até sua última gota, tendo recebido sobre si a ira santa do Pai, que era para ser depositada sobre nós. Como não vou ser grato me envolvendo na missão de Deus? Como não vou me envolver com os dons que Ele me deu para benefício de sua igreja? Irmãos, é por isso que eu larguei minha carreira de fisioterapeuta e professor de educação física. Eu não estou dizendo que você precisa largar também. Talvez precise, alguns aqui sim. Mas certamente a maioria não, vai continuar trabalhando de uma forma excepcional para a glória de Deus, lá onde Ele colocou você. No entanto, saiba que Ele te deu dons, Ele te deu ferramentas para benefício da igreja de Cristo. Como não vou me envolver, irmãos? Como não vou responder? Sou um louco ingrato, que não vai responder em amor àquele que me amou primeiro. Que Deus nos faça enxergar espiritualmente tudo que Ele nos deu, para que possamos corresponder à altura. E essa comunidade, irmãos, tem 7 sistemas. Se o corpo tem 12, nós temos 7. Você se encaixa em um desses, eu tenho certeza. O sistema culto, integração, formação espiritual, novas gerações, missão, financeiro administrativo e marketing. Eu tenho certeza que você se encaixa em algum desses sistemas. E hoje eu quero falar sobre a missão. O Gui já pode subir. Demais que foram para o Rio Grande do Sul, por favor, sentem aqui. Irmãos, temos um sistema chamado missão, liderados pelo pastor Gui. Temos vários ministérios dentro disso. Temos o projeto Semear, que no sábado estava aqui no bazar, arrecadando recursos financeiros para a gente abençoar famílias. Temos o Prefa Kids, que tem escolinha de futebol, escolinha de jiu-jitsu, escolinha de skate, para abençoar a nossa cidade. Então o pastor Gui tem capitaneado um grupo que às vezes a gente vai para a Jordânia para ajudar os refugiados, enfim. E eu gostaria que o Gui compartilhasse com a igreja, não para a glória de homens, mas para a prestação de contas, tudo o que eles viveram nesse dia lá em São Leopoldo. Boa noite, igreja, graça e paz. Eu preciso do passador. Obrigado. Eu acho que essa apresentação e prestação de contas, ela vai servir não somente para que essa pregação ela seja colocada como uma prioridade nas nossas vidas, mas que cada um possa encontrar o seu dom e de que maneira a gente pode servir, não somente aqui dentro da comunidade, mas também quando a gente sai aqui por essas portas e lá fora, inúmeras coisas precisam serem feitas. E esses slides aqui que a gente vai passar não é para que a igreja viva seja exaltada, não é para que as pessoas que estão aqui, que foram até o Rio Grande do Sul, apareçam, mas isso é uma prestação de contas porque muita gente se envolveu em tudo que aconteceu lá ontem. As doações que vocês trouxeram até aqui na igreja, as pessoas que estavam orando, as pessoas que foram. Então, essa missão ela só acontece quando realmente as pessoas entendem qual é a missão de Deus e por que a igreja precisa fazer a diferença na vida das pessoas e nesse mundo. Ontem a gente foi até São Leopoldo, a gente saiu, era 3 horas da manhã daqui, fomos de micro, alguns foram de carros, e essa equipe que está aqui embaixo, elas se colocaram à disposição para servir os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Ali no slide você pode ver o tamanho da cidade de São Leopoldo, está no slide do lado de cá, e no outro lado a localização de uma das casas que a gente conseguiu ajudar no dia de ontem. Quando a gente chegou até a Igreja Betânia, que foi a igreja que nos deu o suporte lá do pastor Mateus, é uma igreja que está coligada conosco na Rede Converge, muitas doações, inúmeras coisas já estavam nessa igreja, porque tem recebido um suporte bem grande ali em São Leopoldo e ajudado tantas famílias que têm chegado até essa comunidade.
E nós chegamos por volta das 8 horas da manhã lá, e a princípio nós iríamos para limpar uma única casa que seria às 2 horas da tarde. Então quando a gente chegou, 8 horas da manhã, assim, o que esse pessoal vai ficar fazendo até às 2 horas da tarde, né? E foi, no entanto, que nós olhamos aquele pavilhão, com inúmeras coisas ali que foram doadas, e a gente, de uma forma ou de outra, começou a pensar, né, porque várias pessoas pensando, a gente consegue chegar num denominador comum, e a gente viu que, se a gente pudesse organizar aquele pavilhão, a logística daquela igreja ficaria melhor, para que as pessoas chegassem ali e não saíssem de mãos, né, vazias, mas a demanda é muito grande, meus irmãos, que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, tudo foi organizado de forma prática, para que as famílias chegassem ali e já saíssem com os donativos, e também quando os caminhões chegassem ali para descarregar, tudo já seria meio que colocado, né, de forma organizada. Nessa tarde, provavelmente ia chegar, ou no final da tarde, a gente recebeu a informação que ia chegar um caminhão com 30 toneladas de donativos, então é muita coisa. Então a gente chegou lá, começou a organizar esse pavilhão. Depois tivemos um tempo de devocional, que foi mais ou menos umas 9 horas da manhã, e muitas pessoas estão se deslocando até esse local todos os dias. As pessoas que perderam tudo, suas casas estão debaixo d'água, até esse local, pessoas que não conhecem ainda o amor de Cristo, para buscar uma esperança, buscar uma nova forma de enxergar a vida. E essa igreja tem dado um suporte muito importante por meio desses devocionais para inúmeras pessoas que estão chegando ali, não somente para pegar um donativo e pegar uma cesta básica, mas por muito mais do que isso, né? Que é receber a palavra de Deus. E depois desse devocional, a gente recebeu uma ligação de uma casa que a gente poderia ir, e não era a mesma casa que a gente tinha informação que era às 2 horas da tarde. E Deus faz coisas tão tremendas que naquele momento, né, eram praticamente umas 10 da manhã, eu perguntei, pessoal, quem é que quer ir até essa casa? E o pessoal aqui embaixo começou a se brigar, porque todo mundo queria ir para essa casa para começar a limpeza, mas a gente também tinha a parte da organização ali no pavilhão, então a gente saiu em direção a essa casa e fomos numa equipe mais ou menos de 10 pessoas. Quando a gente chegou à frente dessa casa, a casa do seu Telmo e da dona Teresa, irmãos, para aqueles que não foram ainda até o Rio Grande do Sul, é um cenário triste, um cenário de pós-guerra. Para quem já teve um contato assim com algum tipo de catástrofe, algum tipo de enchente ou qualquer outra coisa, a gente vê que não é simplesmente chegar num local, limpar uma casa, dar um suporte. As coisas são muito mais complexas do que a gente espera. E pela graça de Deus, por essa equipe, pelo Espírito Santo que nos guiou, a gente chegou até essa casa, e quando nós nos deparamos com essa casa, era praticamente algo impossível de se fazer aos nossos olhos, porque a destruição era tanta, o caos ali instalado naquela casa era tanta, que a gente começou a se olhar, e por onde que a gente vai começar? E eu vi que nesse momento uma equipe muito unida, uma equipe que está bem organizada, uma equipe que praticamente estava unidas num único propósito, que é essa unidade da fé que foi pregado aqui. Um olhou para a cara do outro e falou assim, não, vamos começar. E o impossível, aquilo que era impossível, começou a se tornar nisso. Isso aqui era o quarto do casal, então a gente tem um antes e depois. Obviamente, muitas coisas ali, praticamente tudo foi perdido. Lembrando que essa casa, ela não somente era o local onde esse casal morava, mas também era o ganha-pão diário deles. Era uma casa onde tinha anexo o mercado, que eles são os donos, né? E aí a gente começou a limpar essa parte da casa, né? Tudo ali é o comércio, então começamos a olhar a situação, e isso é a parte do comércio, a parte do mercado, e a gente foi limpando, tudo isso sem energia elétrica, e com rodo, vassoura, porque existem ainda várias casas que ainda estão embaixo d'água, e a energia não poderia ser ligada numa determinada localidade ali, porque se liga essa energia pode ocasionar outros problemas. Isso é um mercado no antes, isso é um mercado no pós. Então, às 5 horas da tarde, pela graça de Deus, o pessoal da energia falou que a gente vai até conseguir estabelecer a energia aqui nessa rua, e isso foi uma providência de Deus, porque até às 5 horas da tarde a gente talvez não conseguiria terminar o trabalho ali, porque a demanda era muito grande, meus irmãos. Por foto a gente pode ter uma noção, mas ali presencial as coisas estavam bem danificadas, e com essa energia a gente olhou um para a cara do outro, não, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que esse mercado na segunda-feira, se o seu Telmo e a dona Teresa quiserem abrir, eles vão abrir esse mercado. E a gente
não mediu esforços para que isso acontecesse. O nível da água subiu mais ou menos lá onde está aquela flecha, então para vocês terem noção, na foto aquilo ali é o antes e o depois, e o nível onde a água chegou nesse local. Ainda existiam várias casas um pouco mais para frente ali da região, porque no final dessa rua tem o rio ali, que é o rio Unicinos. Então a água, quando transbordou desse rio, começou a invadir as casas nessa região ali. Então isso era o estado que estava lá. E aqui era o local também dentro da casa. E esse local, antes de voltar a energia, a gente não tinha nem noção como estava, porque a água ainda estava muito alta, porque essa parte desse cômodo, ele era mais baixo na casa. Então era como se eu estivesse aqui e esse cômodo era mais embaixo. E assim que voltou a energia, a gente acendeu a luz, nós nos olhamos e assim, daí pessoal, será que a gente encara isso aqui também? Porque não tinha como tirar a água dali, precisava uma bomba para remover a água dali. E meus irmãos, pela graça de Deus, ali era onde funcionava a padaria desse mercado. Isso ali é o antes, o durante, e na última foto é o depois como ficou. Esse local tinha um cheiro que somente quando um único denominador comum, que é Cristo, que nos encoraja, que nos fortalece para estar nesse local e nos mostra, né, os dons que nós temos, nos capacita para fazer isso. E esse é o seu Thelma e a Dona Teresa, e quando eu olho para essa foto, essa mulher ela não queria voltar para casa, porque todo o desastre, tudo aquilo que eles haviam passado, era a 7ª enchente, irmãos, que essa família passava. E eles não desistiram e sempre voltava, né, a reabrir o mercado, enfim. Só que é uma situação que, eu acho que não existe, eles não iam conseguir sozinhos, primeiro. Porque como que um casal, né, já de idade, faria todo esse tipo de serviço? Segundo que ela, constrangida, né, por ser a 7ª enchente, ela não tinha coragem de voltar até o local. E o marido, na metade da tarde, ligou para ela e falou assim, olha, vem aqui porque tem algo extraordinário aqui acontecendo. E na metade da tarde ela chegou lá e ela se deparou com tudo que estava acontecendo, aí pegou um rodo, pegou uma vassoura, começou a nos ajudar. E esse casal, ele mora ali há 30 anos, essa já era a 7ª enchente que eles enfrentavam. Segundo o senhor Telmo, ele teria que fazer isso tudo sozinho, porque ele não tem família ali, não teria como, enfim, contratar uma empresa, e eu acho que não existe nem empresa para que chegasse ali e fizesse com que isso acontecesse. E quando o Elias falou com o marido dela, assim, o porquê que ela não queria vir ali, é porque nesse dia, era o dia do aniversário da Dona Teresa. E ela não queria chegar na casa dela e ver que ela havia perdido tudo, e quando a gente soube que era o aniversário dela, a gente se comoveu ainda mais, e a gente tentou não medir esforços para que tudo aquilo ali acontecesse. Esse tipo de limpeza, homens e mulheres, né, crianças ouviram o evangelho ontem lá, e isso é uma chamada para todos vocês que nos ouvem, porque aqui embaixo não existe nenhum especialista em limpeza, não existe nenhum especialista em qualquer outra coisa que a gente se depare quando acontece uma catástrofe. Existem pessoas que não mediram esforços de sair das suas casas, que não sabiam o que encontraria naquele local, mas uma coisa nós tínhamos a certeza, que Jesus precisava ser glorificado, o evangelho precisava ser pregado, e custe o que custar, porque irmãos, o local era tão insalubre que eu não sei se daqui uns dias aí o pessoal não vai estar doente, mas eles foram corajosos. E o Espírito Santo nos fortalece e ele nos mostra que ele faz muito mais do que nós poderíamos pensar e imaginar que esse local ficaria dessa forma. No final a gente cantou um parabéns, entregamos um presente, oramos por essa família e obviamente eles não tinham como nos agradecer. E é dessa forma que eu convoco a igreja e provavelmente como esse local já foi nos informado que existe mais de 35 casas lá que estão numa situação igual ou pior. E aí, eu quero te perguntar, será que a gente vai ficar de domingo em domingo, sentado aqui, se perguntando, qual é o meu dom? Eu tenho certeza que todos esses que estão aqui, e não é para a glória de ninguém, é somente para que Jesus realmente seja glorificado, eles têm certeza que os dons deles foram evidenciados ali. Cada um fazendo o seu melhor. E no final de tudo, é essa foto, uma foto onde todos estavam ali, na unidade da fé que foi pregada aqui. E é isso que eu e você precisamos fazer,
para que o amor de Cristo alcance outras pessoas, para que o amor de Cristo seja evidenciado, e Cristo na sua plenitude e na sua unidade é evidenciada quando a gente devolve a dignidade e esperança para que essas pessoas amanhã, eles possam abrir o seu mercado e as pessoas possam olhar que realmente existe esperança no mundo. A gente vai passar um vídeo aqui, que é um vídeo que a gente fez ontem, e meus irmãos, as doações elas precisam continuar, a gente vai continuar recebendo doações, então eu encorajo vocês a trazerem as doações que sejam necessárias. A gente vai continuar se mobilizando, provavelmente daqui uns 10, 15 dias nós vamos voltar lá, nós novamente vamos nas casas, novamente nós vamos aonde o Espírito Santo nos guiar, e nessa noite eu te convido, se você deseja fazer parte de tudo isso, daquilo que Deus, e não a Igreja Viva, mas é Deus, que tem feito, não somente ali no Rio Grande do Sul, mas tem feito no mundo todo, por favor, entre em contato conosco para que você possa estar engajado naquilo que Deus tem feito no globo terrestre.